E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos onde o protagonista é um player muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história começa com o lançamento de um jogo que chamou a atenção de todo mundo. Conhecido como Deus Ex Machina, um jogo com aventura, romance e campos abertos. Dungeons escondidos com muitos segredos por todo o mundo e batalhas contra vários tipos de monstros. E a cada avanço dos jogadores os monstros vão ficando cada vez mais difíceis de serem derrotados, e para derrotar esses monstros é criado grupos onde se encontram novos amigos. Um jogo com muito conteúdo, mas não importa o quanto o jogo é popular, sua vida útil é limitada. Até mesmo os jogos que dominaram as indústrias não conseguiam acompanhar a modernidade, e outros jogos eram lançados, e com isso os usuários começavam a virar as costas para esse jogo, e só aqueles que eram considerados os viciados continuaram. E agora a história segue com o protagonista conhecido como Leon, que se apaixonou por esse jogo e dedicou sua vida nele, porém após 15 anos o jogo decaiu sem jogadores, e afundado em dívidas, ele vai tentar seu último recurso, aumentar uma espada muito poderosa que ele comprou com dinheiro emprestado. Seu objetivo é deixá-la nível 7, e com isso ele é capaz de pagar todas suas dívidas e comprar um apartamento, mas é muito raro, e cada vez que o nível é aumentado a porcentagem abaixa cada vez mais. Mas para sua enorme sorte ele conseguiu chegar no nível 7, porém sua ganância faz com que ele tente aumentar outro nível, mas por um milagre ele consegue o nível 8, porém ele não se contenta com isso, onde se ele chegar no nível 9 pode ser rico, mas a porcentagem de sucesso é insignificante. Mas ele não se importa com isso, e ele acaba falhando miseravelmente, e a espada é destruída, e seu último recurso de pagar suas dívidas acaba, e provavelmente ele ia ser morto para as pessoas que ele deve no mundo real. Porém, para sua surpresa, ele desmaia, e quando acorda ele percebe que retornou 15 anos no passado, quando o beta do jogo estava sendo testado, e agora com uma contagem regressiva de 15 anos até o fim do jogo, ele vai usar todo o seu conhecimento para conseguir as melhores coisas dentro do jogo, e com isso fica no topo desse novo mundo. Agora nesse próximo mangá a história começa com o lançamento do maior jogo de realidade virtual conhecido como Kailan, e rapidamente milhões de jogadores começaram a jogar, e uma dessas pessoas é o protagonista conhecido como Lan. Ele comprou a cápsula de realidade virtual por milhões em dinheiro para jogar, e com isso ele acabou usando todo o dinheiro que seus pais deram para a escola e suas economias do trabalho que tinha. No começo todos chamaram ele de louco, mas mesmo tendo começado a jogar 2 meses depois do lançamento, ele criou um personagem arqueiro muito bom em apenas 4 meses, e logo ele começou a fazer muito dinheiro por dia. Porém os criadores anunciaram a chegada de uma atualização de grande escala para o jogo, onde será introduzido uma nova região e 3 novas classes. Com isso todos ficaram animados com essa notícia, e Lan queria mudar sua classe para uma das novas, porém só pode mudar de classe antes do nível 10, e com isso se ele quiser fazer isso vai ter que resetar seu personagem. Por sorte, enquanto estava caçando ele dropou um cristal muito raro que pode desbloquear uma classe escondida no NPC de mudança de classes. Após conversar com seu amigo ele decide que vai resetar seu personagem, pois está buscando diversão no jogo com as novas classes. Logo após resetar seu personagem a nova atualização sai, e rapidamente ele vai escolher sua nova classe. O local onde ele foi normalmente a sua nova classe seria Invocador, uma classe difícil de ser dominada, porém ele possuía o cristal raro, e após dar ele para o NPC ele recebe uma quest de mudança de classe oculta, onde se ele completá-la se tornará um domador de monstros, e rapidamente ele sai para completar a missão, e após terminar e retornar, o NPC fica impressionado, pois essa quest normalmente era para ele ter falhado, e com isso ele dá para Lan uma nova classe onde ele se tornará o primeiro mestre domador, e agora Lan inicia uma nova jornada do início novamente em busca de dominar sua nova classe lendária nesse jogo, onde é conhecido pelo seu sistema de aumento de nível ser muito cruel. Nesse próximo mangá a história segue com o protagonista conhecido como Shen, que tinha uma vida miserável onde ele passava a maioria do seu tempo apenas jogando um jogo de realidade virtual conhecido como Satisfy. Ele teve até que trabalhar como servente para pagar suas despesas no jogo. Os seus amigos aos poucos foram deixando ele, e até mesmo sua família começou a considerar ele como um peso morto, e após se dedicar meses fazendo uma missão de Rank S nesse jogo ele finalmente consegue encontrar o item da missão. Após pegar o livro ele percebe
percebe que está como desconhecido e precisa de um item muito caro para poder revelá-lo. Mesmo afogado em dívidas, ele decide usar esse item, e após analisá-lo ele descobre que esse livro é um item lendário, o livro raro de Pagma, onde os segredos de um ferreiro lendário que transcendeu os limites humanos está guardado, e após usá-lo poderá se tornar o descendente de Pagma, uma classe lendária. Com isso ele decide que vai desistir da missão e apenas vender esse livro por milhões. Porém, por causa de sua missão que ele estava fazendo, se volta contra ele como um traidor, e rapidamente ele começa a ser perseguido, e com suas habilidades ele não é capaz de derrotar seus inimigos por serem levels muito alto, e se ele morrer vai perder esse item lendário que ele passou meses para conseguir. Com isso ele decide usá-lo, e após abrir o livro, sua classe muda e todas as suas habilidades e status foram resetados, e com isso ele se tornou o descendente de Pagma, e rapidamente ele ganhou várias novas habilidades dessa classe lendária, e ele também ganhou o título, aquele que se tornou uma lenda. Mas teve um problema, ele voltou para o level 1 e rapidamente foi morto por seus inimigos, e agora Shin, considerado um fracassado tanto no jogo quanto na vida real, vai recomeçar uma nova história, e com sua nova classe lendária ele vai buscar o topo desse jogo, tudo isso para ganhar muito dinheiro. Agora nesse próximo mangá a história inicia com uma das guildas mais poderosas de um jogo de realidade virtual, onde eles estão em uma batalha intensa contra um poderoso dragão. Para avançar no jogo, durante a batalha o dragão começa a ver as pessoas ao seu redor como se fosse uma pessoa, porém ele não se lembra de nada e nem sabe o que realmente ele é. Como os jogadores estavam atacando ele acreditava que eles eram seus inimigos, e como ele não queria ser morto começou a aniquilar um por um, e no final sobrou apenas uma garota, e como ela queria sobreviver para não perder seus itens ela usa um item de retornar, porém ela percebe que tem outra pessoa junto com ela e acaba usando o item dela, e após ela voltar ela descobre que a misteriosa pessoa estava no seu quarto, um poderoso guerreiro com uma armadura de ouro, e ele fala para ela que essa é a primeira vez dele no mundo de fora como um jogador, e ele pede para ela que seja seu guia nesse novo mundo. Com isso ela acaba usando um poder de detecção para ver se ele é perigoso. Após usar o poder ela percebe que ele tem uma aura vermelha muito intensa, uma das mais perigosas, mesmo ele falando que ele era o dragão alado protetor do abismo e agora renasceu nesse novo ser. Ela não acredita nele, mas ela acaba aceitando ser o guia dele com uma condição: ele vai ter que ajudar ela também dentro do jogo a ficar mais forte. E agora o dragão alado, que renasceu como um jogador, vai iniciar uma nova jornada nesse mundo para descobrir o que realmente ele é e por que foi parar nesse lugar, e vai usar seu imenso poder para alcançar seus objetivos. Por fim ficamos com esse mangá onde a história inicia há muitos anos atrás, quando muitas pessoas desapareceram. Eles foram parar dentro de um jogo, e lá algumas pessoas prometeram para eles algo que deu esperança: se eles derrotassem o rei dos demônios, poderiam voltar para a realidade. Após muitos anos eles foram mandados para uma missão suicida, e com isso muitos deles morreram. Após reunir os guerreiros de elite para lutarem contra os demônios, após várias batalhas em uma luta contra um monstro poderoso, o único que sobreviveu foi o protagonista, que após esse incidente ele começou a batalhar sozinho, e quando sua vida baixava ele recuava para se recuperar, e com isso foi upando seu nível aos poucos e finalmente conseguiu enfrentar o rei dos demônios. Após lutarem por 3 dias, para sua surpresa ele apenas estava lutando contra uma ilusão do rei dos demônios. Mesmo com sua grande força ele nem se compara com o rei dos demônios, que o deixa lá para enfrentá-lo no futuro quando estiver mais forte. Logo após isso as paredes começam a desabar e ele cai para dentro do castelo do rei dos demônios e completa uma missão secreta, e com isso ele recebeu a recompensa de retornar, e ele também herdou seu inventário. Quando alguém morria dentro do jogo conseguia retornar para a vida real, mas a terra foi invadida por vários monstros e aqueles que morriam no jogo estão ajudando na batalha no mundo real. E agora a história segue com o protagonista, que conseguiu retornar para a terra novamente com todos seus equipamentos e seu enorme nível e status do jogo. Após se encontrar com seu amigo, que ele achava que estava morto, agora ele tem que lutar contra vários monstros poderosos para salvar a terra. Mas como ele conseguiu retornar com tudo que tinha do jogo, ele é um dos jogadores mais poderosos da terra.